Pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem tomar conta do Brasil. Então, inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Olha bem, esses bolsonaristas, inclusive aqueles que trabalharam e fizeram a campanha do Bolsonaro, que inclusive eu conheço vários, e muitos deles, inclusive, são professores universitários. E eu não entendo como um professor universitário possa ser bolsonarista. Mas eu tive fazendo uma análise, por exemplo, o Bolsonaro ficou 4 anos no poder, certo? Eu não vi nenhuma entidade, nenhuma, nem CUT, nada, não vi nenhuma entidade chamar uma greve, inclusive por aumento de salário. Não vi nenhum sindicato. Apesar que a gente sabe que a maior parte dos sindicatos, os dirigentes são bolsonaristas. Sempre foram, inclusive. Agora, o presidente Lula está convocando os reitores das universidades federais para uma reunião em Brasília, inclusive, sobre a greve dos professores e as dificuldades orçamentárias das instituições. O convite foi confirmado por 3 auxiliares do governo. A reunião aconteceria nesta quinta-feira, dia 6, no Palácio do Planalto. Contudo, por incompatibilidade com a agenda, o presidente remarcou para o dia 10. E a paralisação dos professores completamos 50 dias nessa terça-feira. O período marcado por idas e vindas nas negociações. Inclusive, o governo federal está querendo botar fim na greve. Agora, a principal reivindicação do Sindicato Nacional dos Docentes da Instituição de Ensino Superior é o reajuste de 7% no salário base dos servidores, ainda neste ano. Olha bem, não é porque uma boa parte é bolsonarista que eles não têm que ter aumento. Se eles trabalham, eles têm que ter aumento. Inclusive, o Senado Federal quer dar aumento para os juízes, para aqueles que têm os salários mais altos, aqueles que recebem acima de 40 mil reais. E por que não dar aumento para os professores? Então, sou a favor a que dê aumento também para os professores. Agora, na semana passada, o Ministério de Gestão e da Inovação chegou a fechar um acordo com os professores. Um dos representantes dos professores da Universidade Federal e dos institutos federais, no molde da pasta chefiada pelo Sterdec, o governo se comprometeu com 9% de reajuste em janeiro de 2025 e 3,6% em maio de 2026, além de um aumento médio de 28% à reestruturação de carreira. O arranjo, porém,
foi suspenso por ordem da Justiça Federal em Sergipe. E o principal argumento é que os professores não possuem registro sindical e só representam 15% do total das instituições. Para o magistrado, no caso, a negociação apenas como uma entidade pode prejudicar os direitos pleiteados pelo movimento. Agora, não sei como fica isso agora. E nesta segunda-feira, os docentes e técnicos voltaram a se reunir para discutir um meio termo. Porque se você pensar friamente, o magistrado está com a razão lá de Sergipe. Porque a maior parte dos professores não são sindicalizados. E se eles não são sindicalizados, e quem está brigando por isso é o sindicato, então quem não briga para aumentar o salário e também não participa da entidade, não tem direito de ter aumento. Isso na cabeça do magistrado. Porque o magistrado pensa dessa forma. Eu não acho que ele esteja errado, acho até que está certo. Pô, se o meu sindicato está lutando por um aumento de salário, agora, uma boa parte dos profissionais não são sindicalizados, então eles não merecem aumento. Porque se eles quisessem aumento, eles participariam do sindicato. Agora o governo tornou ressaltar não ser possível atender a demanda da categoria, mas os sindicalistas cobram uma nova rodada de negociações que chegaram até a ocupar uma sala do ministério. Agora, eles não fizeram isso no governo Bolsonaro. Quer dizer que no governo Bolsonaro todo mundo tinha um salário decente? Porque não teve reivindicação no Brasil inteiro. Nenhum sindicato abriu a boca para absolutamente nada. Eles se trancaram dentro das salas e ninguém quis convocar os seus filiados a fazer uma manifestação porque os salários estavam baixos. Foi só o presidente Lula ganhar as eleições e assumir a presidência que todos os sindicatos de tudo quanto é categoria resolveram fazer greve e pedir aumento de salário. Espera um pouquinho. Aumento de salário e greve só no governo Lula? Por que eles não fizeram isso no governo do genocida Bolsonaro? Não dá para entender isso. Ficaram 4 anos caladinhos. Inclusive a CUT, que é a maior, inclusive. Agora, uma boa parte dos professores, tanto federais como não federal, diretoras de escola, fizeram campanha do Bolsonaro. Inclusive, eu fui fazer uma matéria na Avenida Paulista, eu vi um monte delas, todos, com a camisa amarela, até dançando na rua, festejando que o Bolsonaro ia ser eleito. Agora, espera um pouquinho. Eu acho que todas as pessoas têm que ter um salário decente. E tem outra. Todas as categorias têm o direito
de fazer greve. Isso, inclusive, está na Constituição. Agora, eu acho que tem que ter um parâmetro nisso. No governo Bolsonaro, ninguém fez greve. Olha o caso da Argentina. O Milei foi eleito, o povo foi para a rua. O povo foi para a rua contestar. Agora, o Bolsonaro, quando foi eleito, todos os sindicatos, olha que no Brasil tem sindicato, né? Tem sindicato até de funcionário de sindicato. Acho que o Brasil é o único país no mundo que tem uma quantidade enorme de sindicato. Agora, 90% deles são tudo de extrema direita. Eles estão lá parasitando. Inclusive sindicato de professores. Tem um monte em São Paulo, inclusive, de sindicato de professores universitários, que é a direita que toma conta. E não é só sindicato de professores, tem de metalúrgico, metalúrgico de São Paulo, tem um monte. Tem um monte deles. Agora, o representante do governo Lula, eles cederam e marcaram um novo encontro na sexta-feira, dia 14. Tem 63 universidades e institutos federais que estão em greve. Na época do Bolsonaro, nenhum deles abria uma boca. E tinha outra. O Bolsonaro cortava tudo. Cortava verba, cortou tudo. E ninguém abriu a boca. Por quê? Porque eles compactuavam, eles apoiavam, fizeram campanha do Bolsonaro. E agora, como o Bolsonaro perdeu, muitos deles estão levantando a saia. Muitos estão levantando a saia. Não, vamos fazer greve. Porque tem sindicato que eu vou te contar um caso. É pior que o Bolsonaro. Muito pior. E tem outra, tem sindicalistas que estão no sindicato há mais de 20, 30 anos. Eles não saem. Agora, eu não sei se isso eles querem o bem-estar da categoria ou o bem-estar deles. Porque vou te contar um negócio. Muitos daqueles que foram presos em Brasília são professores. Muitos deles foram presos em Brasília porque eles estavam fazendo aquele ato terrorista que foi organizado pelo Bolsonaro. E o que acontece? Detonar o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil. Eles detonaram o patrimônio público. Agora, fazer greve para aumento de salário é justo. Porque a Câmara dos Deputados quer aumentar o salário dos juízes, promotores, desembargadores, que todos eles ganham acima de 40 mil reais. Por que não aumentar o salário de um professor, que não ganha, acho que nem a metade disso? Eu acho que é justo. Greve para aumento de salário, a categoria tem que fazer mesmo. Mesmo sendo bolsonarista. Sem problema nenhum. Agora, precisa se filiar ao sindicato. Para fortalecer o sindicato. Fortalecendo o sindicato,
os seus filiados podem trocar a diretoria. Se a diretoria é ruim, é diretoria bolsonarista, que não está nem aí com a categoria tira, coloca outro. Agora, esses Bolsonaro, eles estão em todos os lugares. Estão no sindicato, estão em instituições do governo. Em Brasília, por exemplo, a maior parte dos funcionários públicos são bolsonaristas. A maior parte são bolsonaristas. E não é só de Brasília, não. A maior parte de funcionário público é da extrema-direita. Porque eles se acham melhor que a população. Eles se acham melhor que o trabalhador. Trabalhador comum, eles se acham melhor, porque são funcionário público. E tem a garantia do emprego, né? Não pode ser mandado embora. Agora, são justamente os bolsonaristas, que inclusive professores que foram presos no ato de 8 de janeiro, aquele ato de terror, onde eles detonaram o patrimônio público, cultural e artístico do Brasil, simplesmente para dar um golpe de Estado na nossa democracia. Agora, o objetivo não era só o golpe de Estado, não era só isso. O objetivo maior era implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos, nós sabemos como é. Então nós não queremos mais no Brasil ditadura militar, certo? Vou até repetir, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.